Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, dia 19 de outubro. Um excelente final de semana para você. Eu sou Renata de Paula e está no ar o Papo de Especialista, a parceria da PUC Paraná Campus Londrina com a Rádio Alvorada. O tema da nossa conversa, que começa daqui a pouquinho, é a campanha Outubro Rosa. E a nossa convidada é a médica ginecologista Silvia Gajardoni Farges. Ela é professora do curso de medicina da PUC Paraná Campus Londrina. Antes disso, saiba tudo o que acontece no Campus Londrina da PUC Paraná. Papo de Especialista. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná acaba de ser eleita a melhor universidade privada do Paraná. A classificação veio do levantamento mundial Times Higher Education World University Rankings 2025, que é um dos mais importantes do mundo em relação ao ensino superior. O ranking classificou 2.092 universidades em 115 países e avalia, por meio de 18 indicadores de desempenho divididos em 5 grandes áreas, que são ensino, ambiente de pesquisa, qualidade em pesquisa, indústria e panorama internacional. Entre as universidades privadas de todo o país consideradas no levantamento, a PUC Paraná ocupa o 3º lugar e, na posição geral, entre as instituições públicas e privadas, está em 11º lugar no Brasil. Perdeu o prazo para se inscrever no vestibular ou só tem disponibilidade para realizar a prova em outro dia? O vestibular agendado da PUC Paraná é perfeito para você. Oferecemos 2 formas de participação, a presencial e a online. Nas duas, você terá 20 questões e uma redação, tendo 2 horas para mostrar todo o seu potencial, incluindo tempo para preencher as respostas. Não perca essa chance, faça sua inscrição através do site graduação.pucpr.br. Sonha em se tornar médica ou médico? O curso de medicina da PUC Paraná Londrina pode ser o seu futuro. Durante a graduação, os acadêmicos usufruem de uma infraestrutura completa e tecnológica, além de professores de alto nível, com a maioria mestres e doutores. Os estudantes também têm contato direto com pacientes reais, aprimorando conhecimentos e valores imprescindíveis para a atuação na área, como empatia, a comunicação e a resolução de conflitos. O vestibular para o curso de medicina da PUC Paraná Campus Londrina está com as inscrições abertas até o dia 6 de novembro no site da universidade. Papo de Especialista. O Outubro Rosa é uma campanha mundial que visa aumentar a conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Durante este mês, diversos eventos e ações são promovidos para informar a população sobre os riscos da doença e a importância do autoexame e também das mamografias regulares. O rosa, que é a cor símbolo da campanha, representa a luta e a esperança das mulheres que enfrentam essa batalha. A mobilização de instituições, empresas e indivíduos é fundamental para disseminar informações e apoiar a pesquisa. Juntos, juntas, podemos transformar conhecimento em prevenção e cuidar da saúde feminina. Sobre esse assunto, sobre a campanha Outubro Rosa e a saúde da mulher, eu converso com a médica ginecologista Silvia Gajardoni Farges. Ela é professora do curso de medicina da PUC Paraná Campus Londrina. Bom dia, professora, seja bem-vinda. É sempre um prazer receber a senhora aqui na Rádio Alvorada. Bom dia, Renata, e bom dia a todos os ouvintes aqui da Alvorada. É sempre um prazer vir aqui para conversar assuntos relacionados à saúde da mulher. Professora, a campanha Outubro Rosa, ela tem sido realizada frequentemente aqui no Brasil. A gente pode dizer que ela é uma iniciativa importante na luta contra o câncer de mama? Sim, ela é importante porque ela dá visibilidade a esse tema.
E a gente sabe que o câncer de mama, ele é muito incidente nas mulheres, né? É o segundo câncer em maior número de incidência. A gente tem no Brasil em torno de 73 mil casos novos por ano. E, infelizmente, ele pode ser causa da morte de 18 mil mulheres por ano. Essa é uma estatística recente. Então, isso é uma questão que tem que ser levantada, porque quanto antes a gente tiver o diagnóstico, através dessas campanhas, isso é bastante importante, a gente vai ter uma maior possibilidade de cura e com a menor sequela possível, ou seja, com tratamentos muito mais simples, menos dolorosos e com uma efetividade muito maior. Professora, a gente pode falar em fatores de risco e em qual faixa etária o câncer de mama é mais comum? Bom, o câncer de mama, ele pode incidir em qualquer faixa etária, mas ele é mais comum entre os 45 e os 55 anos de idade, mas não é restrito a essa faixa etária. Temos sim como ajudar a diminuir a possibilidade do câncer de mama. Por exemplo, mantendo-se num peso adequado, porque a gente sabe que a obesidade ela é um fator de risco importante, ela tem um fator de risco de impacto, até de 30% a mais da possibilidade de desenvolvimento de câncer de mama. O uso do álcool também não é muito comentado, mas ele é muito importante em relação ao câncer de mama. A gente tem, assim, um consumo pequeno mesmo, que seja uma taça de vinho por dia. A gente já tem 7% de chance maior de câncer nas mulheres que têm esses hábitos. Atividade física, uso de alimentos, então, evitar alimentos muito gordurosos, ultraprocessados. O tabagismo é importante como diminuição de câncer em geral. Então, temos sim medidas que podem ajudar a diminuir a incidência. E temos uma intervenção maior, não na incidência, mas sim no diagnóstico precoce. E aí é que vem a importância dos exames de rastreamento. O que é um exame de rastreamento? É um exame feito na população geral, que não tem sintomas, a fim de diminuir o impacto na mortalidade disso. E no nosso caso, que estamos falando do câncer de mama, esse exame é a mamografia, que vai ter esse papel. A gente sabe, em estudos populacionais, que a mamografia pode diminuir em 30% a chance da mulher morrer pelo câncer de mama. Então, isso é uma medida extremamente importante, e a gente tem essa faixa etária. Então eu vou começar a fazer mamografia a partir do momento em que o câncer é mais incidente? Não. Hoje a gente preconiza que a mamografia seja feita em mulheres da população geral, que não sintam nada a partir dos 40 anos de idade. E anualmente, então, a partir dos 40 anos de idade, anualmente, até quando, Geralmente, até quando essa mulher tiver uma expectativa de vida superior a 7 anos. Como é que a gente calcula isso? Como é que é o estado geral da mulher? Como é que ela está, em termos de saúde? Por enquanto, ele é preconizado no SUS dos 50 aos 69 anos de idade. Mas isso a gente espera que baixe, porque nos nossos orientações, tanto das sociedades de ginecologia como de mastologia, que são estudos da mama, como de oncologia, que se faça a partir dos 40 anos de idade. Você está ouvindo Papo de Especialista. Professora, a gente vai para um primeiro intervalo e no próximo bloco eu quero perguntar para a senhora sobre a questão genética, se o câncer de mama tem alguma predisposição genética, está relacionado com essa questão, e eu também quero saber sobre câncer de mama em homens.
Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Estamos de volta a Papo de Especialista. Hoje é sábado, dia 19 de outubro. Eu converso com a médica ginecologista Silvia Farges. Ela é professora do curso de medicina da PUC Paraná, campus Londrina. Professora, a senhora indicou alguns fatores de risco para o câncer de mama no bloco anterior. Falou sobre a questão da obesidade, falou do abuso do álcool. E a gente pode pensar também numa questão genética, mulheres que tiveram casos de câncer de mama na família, mãe, avó, tias, tem uma predisposição maior de ter a doença? É sempre bom a gente conversar sobre isso, sabe, Renata? Porque 85% a 90% dos cânceres de mama não tem essa conotação genética. A gente tem de 10% a 15% que podem estar relacionadas a um fator genético. Portanto, é importante que as mulheres saibam que o fato de não ter ninguém na sua família que tenha câncer de mama não as livra do câncer e também da necessidade de fazer os seus exames de rastreamento. Quando que a gente se preocupa do fato dele poder ser de incidência genética ou familiar? Quando nós temos familiares abaixo dos 40 anos com câncer de mama, ou câncer de mama masculino, porque saiba, homens também podem ter câncer de mama. Muito menos incidente, né? Porque a cada 100 casos de câncer de mama, 1 é em homem e 99 em mulher. Mas a gente, quando tem um câncer de mama masculino na família, é um indício que a gente pode estar diante de uma alteração genética. Nesse caso, o rastreamento não começa, ele é um pouco diferenciado. Ele não começa aos 40 anos, mas ele começa geralmente 10 anos antes do que o familiar teve o câncer de mama, não abaixo dos 30 anos. Então, a gente começa assim um rastreamento um pouco mais cedo. Outra questão é que cânceres de ovário também podem ter essa conotação genética. Então, quando a gente não tem de mama, mas tem de ovário na família, esse rastreamento de mama também começa numa idade mais precoce. A senhora comentou câncer de mama em homens. É raro, mas também acontece. É uma questão que os homens também precisam considerar. Os exames de rastreamento são os mesmos? Não, em homem a gente não tem rastreamento para o câncer de mama. Por quê? Porque é muito mais fácil descobrir uma pequena bolinha, né, um pequeno nódulo numa mama masculina do que numa feminina. Como não tem, né, sim, composição, exatamente, a glândula é diferente. Então, nos homens é mais rápido de diagnosticar. Portanto, os homens, se eles sentirem alguma bolinha, alguma área mais endurecida da mama, a mama fica mais vermelha, alteração na pele, que procurem já uma consulta médica para que seja feito isso. Mas daí rastreio em câncer de mama masculino não tem, né? Nós temos no feminino. Então isso é uma questão que eu gosto sempre de falar, porque a primeira coisa que as mulheres dizem assim: doutora, eu faço o autoexame e não tem ninguém na minha família, então não vou fazer essa mamografia. Lê do engano, a gente precisa fazer a mamografia mesmo que não tenhamos ninguém na família e mesmo que o nosso autoexame seja normal. Então, exames clínicos periódicos, ou seja, uma vez por ano ir ao médico, ser examinada, manter a realização do autoexame, porque não precisa diagnosticar, mas você vai perceber fazendo todos os meses o seguinte: eu não sei o que é, mas a minha mama está diferente.
Então, vou ao médico com uma frequência maior do que esse exame anual. E a realização da mamografia a partir dos 40 anos de idade. Lembrando que a gente considera mais importante na genética são parentes de primeiro grau. Quem é o parente de primeiro grau? Mãe, irmã e filha. Doutora, existem mitos quando a gente fala do câncer de mama? Sim, um desses mitos é essa questão de se não tem ninguém na minha família, eu não vou ter. O segundo mito que a gente tem está relacionado à mamografia. Como sendo um exame, por exemplo, o mito que a mamografia causa câncer. A mamografia não causa câncer, né? Mesmo que você comece aos 40 e faça até os 80, esses 40 anos sendo exposta uma vez ao ano para a mamografia, ele não aumenta a incidência do câncer de mama. Outro mito é que a mamografia dói ou machuca a mama e pode ocasionar alguma lesão. Não, a mamografia, em algumas mulheres ela é mais dolorida, outras é bem tranquila, mas é um exame que dura poucos minutos e ele realmente impacta, diminuindo significativamente a possibilidade dessa mulher vir a morrer de câncer de mama. Seria mais um desconforto, né, doutora? Nada mais que isso. Sim, um desconforto, mas não causa um efeito colateral. E cada vez mais agora com mamógrafos melhores, essa necessidade de compressão, ela se torna cada vez menos, né? Os exames são de uma melhor qualidade técnica. Outro mito que a gente tem é que a ultrassonografia pode substituir a mamografia. Não é verdadeiro. Ela pode servir como complemento. Então, às vezes, a gente faz a mamografia e a mulher é um pouco mais jovem ou a sua mama tem uma densidade, que a gente chama, né? Um pouco maior, tem mais glândulas. Aí a gente faz uma complementação com a ultrassonografia. Mas não dá para substituir um exame pelo outro. Doutora, a senhora começou a nossa conversa trazendo dados que eu classifico como assustadores. A gente tem uma incidência de 73 mil novos casos de câncer de mama por ano, que pode resultar na morte de 18 mil mulheres. Quando a mulher recebe esse diagnóstico do câncer de mama, para além, né, do tratamento medicamentoso, para além de ser acompanhada por um mastologista, por um oncologista, como fica a questão psicológica? Essa mulher também precisa de apoio psicológico em muitos casos? Sim, precisa, mas antes disso é bom a gente conversar dessa questão da quantidade de mulheres que tem, né? Por que a gente trabalha nesses programas de prevenção? Porque o câncer de mama, ele é curável, se ele é descoberto de uma maneira precoce, em 95% das mulheres, elas têm uma cura do câncer. Então, falar em câncer não é uma sentença de morte, muito pelo contrário, se descoberto precocemente, muitas vezes essa mulher não vai ter necessidade nem de retirar a sua mama. Então, por que esse estigma de que o câncer de mama ele é fatal e de que se eu tenho um câncer de mama eu vou ter que tirar minha mama? Por isso, a campanha para que a gente faça diagnósticos precoces. Mas, como toda vez que uma mulher tem um câncer de mama, isso afeta diretamente a sua feminilidade, isso é muito necessário que ter esse apoio. Primeiro, o apoio familiar, para que ela enfrente esse momento. Segundo, o apoio dos seus médicos e da equipe de saúde. A mulher vai poder atravessar esse período com um melhor conforto se ela tiver um apoio familiar, um apoio profissional, um apoio das suas amigas, do seu ambiente, e também nós temos grupos de apoio para mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama. Inclusive aqui em Londrina a gente tem, né, alguns grupos que, né, a Mama Amiga, a gente tem Rosa dos Ventos,
que são grupos de apoio de mulheres que inclusive já passaram por essa situação e que podem dar o apoio às mulheres que estão enfrentando esse momento. Outras questões muito interessantes é que hoje em dia também, até pelo Sistema Único de Saúde, pode-se fazer a cirurgia e já a reconstrução da mama. Então, essa questão que no passado causava muita dificuldade por causa do estigma da mutilação, hoje em dia isso está realmente diferente, inclusive com medicamentos mais específicos para o tipo de tumor que aquela mulher tem. Então não é mais uma coisa genérica, câncer de mama, é que tipo, que estadio, que mulher que está tendo isso. Então isso é importante divulgar, né? Porque não é uma sentença de morte. E a partir desse diagnóstico mais específico do tipo de câncer, a gente fala de um tratamento-alvo e aí aumenta esse percentual de chance de cura, de uma recuperação rápida e de um tratamento menos invasivo, como a senhora mencionou. Com certeza a gente tem isso. Então, o fato de não procurar para não achar, a gente sempre brinca com esse, e você quem procura acha. E eu sempre falo o seguinte, quem procura acha, há tempo de tratar. Então, essa é a nossa questão. Vamos sim procurar. E se por acaso acharmos a tempo de tratar de uma maneira completa, de uma maneira total essa doença. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná acaba de ser eleita a melhor universidade privada do Paraná. A classificação veio do levantamento mundial Times Higher Education World University Rankings 2025, que é um dos mais importantes do mundo em relação ao ensino superior. O ranking classificou 2.092 universidades em 115 países e avalia, por meio de 18 indicadores de desempenho divididos em 5 grandes áreas, que são ensino, ambiente de pesquisa, qualidade em pesquisa, indústria e panorama internacional. Entre as universidades privadas de todo o país consideradas no levantamento, a PUC-Paraná ocupa o 3º lugar e, na posição geral, entre as instituições públicas e privadas, está em 11º lugar no Brasil. Perdeu o prazo para se inscrever no vestibular ou só tem disponibilidade para realizar a prova em outro dia? O vestibular agendado da PUC-Paraná é perfeito para você. Oferecemos 2 formas de participação, a presencial e a online. Nas 2, você terá 20 questões e uma redação, tendo 2 horas para mostrar todo o seu potencial, incluindo tempo para preencher as respostas. Não perca essa chance, faça sua inscrição através do site graduação.pucpr.br. Sonha em se tornar médica ou médico? O curso de medicina da PUC-Paraná Londrina pode ser o seu futuro. Durante a graduação, os acadêmicos usufruem de uma infraestrutura completa e tecnológica, além de professores de alto nível, com a maioria mestres e doutores. Os estudantes também têm contato direto com pacientes reais, aprimorando conhecimentos e valores imprescindíveis para a atuação na área, como empatia, a comunicação e a resolução de conflitos. O vestibular para o curso de medicina da PUC-Paraná Campus Londrina está com as inscrições abertas até o dia 6 de novembro no site da universidade. Papo de especialista. Doutora, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouco mais sobre saúde da mulher. Não desligue o rádio. Papo de especialista volta já. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Estamos de volta ao último bloco do Papo de Especialista. Hoje o tema é saúde da mulher. A gente conversa sobre a campanha Outubro Rosa com a professora Silvia Farges, que é médica ginecologista. Professora, a senhora enumerou para a gente alguns mitos em relação ao câncer de mama. A senhora disse que um deles é a realização da mamografia,
que uma parcela das mulheres tem uma certa resistência a esse exame. Quando eu falo dos exames para detecção do câncer do colo do útero, que a gente chama costumeiramente de preventivo, tem também essa resistência? Uma parcela das mulheres deixa de fazer esse exame? Sim, uma parcela das mulheres deixa de fazer esse exame. Também alguns mitos que é bom a gente conversar e procurar eliminar. Por exemplo, a questão de falar que isso é um exame que dói. Ele é um pouquinho incômodo, mas é rápido, é fácil, ele está disponível em todos os postos de saúde, consultórios médicos. Então é um exame fundamental, porque, como eu disse anteriormente, a gente vai poder detectar coisas ainda antes de se transformar um câncer. Como tem o outubro rosa, a gente tem o março lilás para câncer do colo do útero. Mas a gente também tem outros mitos. Um outro mito é de que mulheres que não são mais sexualmente ativas podem deixar de fazer esse exame. Não é verdadeiro, porque já podem ter tido contato com esse vírus e esse vírus está lá proliferando, causando lesões, e simplesmente o fato de, às vezes, elas se separam, às vezes elas ficam viúvas, mas mesmo assim precisam fazer esse exame. Se nós fizermos 2 exames consecutivos, ou seja, um exame num ano, outro exame no outro ano, os 2 exames estiverem normais, sim, a gente pode espaçar o exame, a coleta, para ser feita a cada 3 anos. Mulheres que tenham, que convivam com o HIV, mulheres que tenham outros fatores que as deixam mais imunossuprimidas, precisam fazer os exames com um intervalo de tempo menor. Mas o exame clínico, que é ir ao médico, esse sim deve ser mantido anualmente. Doutora, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da senhora por conversar sobre assuntos tão importantes com a gente. A senhora já fez isso ao longo dos blocos, mas eu peço mais uma vez, qual mensagem a senhora deixaria para aquela mulher que está ouvindo a gente no final da manhã de sábado, no que diz respeito ao autocuidado, à mamografia, também à realização do exame preventivo? Então, é importante que nós olhemos para nós mesmas, né? Então, o autoexame ele é importante para isso, a visita anual ao médico é importante para isso, a vacinação das suas filhas, né, e netas. É importante também esse cuidado com a alimentação, atividade física, a mamografia a partir dos 40 anos, o preventivo a partir dos 25 anos de idade, né? Então, são questões bastante importantes para se olhar. Lá na PUC, na próxima sexta-feira, nós vamos estar fazendo uma campanha do Outubro Rosa, também com a coleta de preventivo, também com o exame clínico das mamas e a realização de alguns exames, a solicitação também de mamografia para essas mulheres acima dos 40 anos. Nós vamos estar fazendo também no ambulatório da PUC. E nesse mês, vários postos de saúde também estarão fazendo campanhas para aumentar a possibilidade de mulheres, por exemplo, que não consigam fazer no horário comercial, que elas também possam, né, ter um tempo para fazer os cuidados e a prevenção dos cânceres ginecológicos. Essa ação na PUC é só chegar, precisa fazer alguma inscrição? Geralmente a gente está fazendo através das unidades de saúde que encaminham para lá. Então, podem procurar suas UBSs e pedir para ser encaminhada para essa ação que nós vamos fazer na próxima sexta-feira, no período da tarde, lá no nosso ambulatório da PUC, que fica ao lado da universidade. Doutora, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, parabéns por toda a dedicação à senhora, seja no consultório, em sala de aula, pela saúde da mulher. Até uma próxima entrevista, um excelente final de semana. Obrigada. Você está ouvindo Papo de Especialista.
E um excelente final de semana para você também que nos acompanhou até aqui. O Papo de Especialista é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada. Produção, assessoria de comunicação da PUC Paraná e o Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada. Apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Te desejo um excelente final de semana e até um próximo papo. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.